Uma das doutrinas mais difíceis para a igreja compreender no período que nós estamos vivendo é que o Israel que nós conhecemos hoje, que tem sofrido com essas grandes aflições, não é o Israel da promessa. Deus ama aquela nação, Deus ama aquele povo, mas eu ouvi a minha esposa falando esses dias que Deus não é um Deus tribal. E nós precisamos ter em mente que Deus ele sempre quis ter um povo exclusivo, um povo particular, uma nação santa, reis e sacerdotes que fossem representantes dele aqui nessa terra. Mas Deus não tem filhos prediletos e o nosso Deus, ele não é um Deus tribal. O nosso Deus ama os egípcios, o nosso Deus ama os palestinos. Você sabia que o nosso Deus ama os sírios, os libaneses? Você sabia que o nosso Deus ama aquele povo daquela grande religião que nós conhecemos? Deus ama todas as nações. E eu vou mostrar um texto hoje para você, para que você compreenda que se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você, cristão, faria parte dessas nações que estão perdidas, servindo a deuses que não estão na palavra de Deus. Graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos a oportunidade de fazer parte das duas testemunhas do Senhor, que estão lá relatadas em Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas do Senhor que serão usadas com poder e graça, que farão maravilhas, que promoverão catástrofes aqui nessa terra. Fica comigo no final desse vídeo, porque esse aqui é mais um vídeo sobre as profecias de Jeremias para o tempo do fim. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu sei que a maior parte dos irmãos que me acompanham aqui no canal só permaneceram aqui no canal por causa do estudo que eu fiz sobre o profeta Oséias. E eu sou muito grato a você que permanece aqui no canal, que é um cristão maduro, que ama meditar na palavra de Deus. Porque, na realidade, esse canal aqui ele não tem atrativo nenhum. O atrativo maior é a palavra de Deus. E se você permanece no canal depois de 2, 3 meses, significa que você é um cristão maduro que quer conhecer mais a palavra do Senhor. Agora, o vídeo de hoje ele é um vídeo muito especial, porque eu tenho falado ao longo desses anos sobre o ensino das duas casas de Israel como uma doutrina fundamental para que entendamos que os profetas no Antigo Testamento falaram muito mais para a igreja, só que o Espírito do Senhor, através de seus profetas, deixaram códigos para que a igreja soubesse dessas coisas. Então, queridos, vai lá comigo primeiro em Oséias capítulo 2, Oséias capítulo 1, nós vamos ler o versículo 11, que diz assim: Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Basicamente, o profeta Oséias, ele profetiza, mostrando que Deus estaria restabelecendo o reino do norte, as 10 tribos, e Deus estaria juntando judeus e gentios, ou casa de Judá, casa de Efraim, como está escrito aqui, os filhos de Judá, os filhos de Israel, e essas duas casas de Israel, esses dois reinos, constituiria sobre si uma só cabeça. Basicamente, os filhos de Judá e os filhos de Israel são as duas testemunhas do Senhor, de Apocalipse capítulo 11, de Zacarias capítulo 4. Só que, queridos, o profeta Oséias, um pouco depois, nós vemos o profeta Jeremias, nós vamos ler o profeta Isaías, nós já vamos ler o profeta Isaías. Nós precisamos ter em mente que, em determinados momentos, o profeta estava no reino do sul, profetizando para a casa de Judá, para toda a linhagem de Davi, e ele olhava para outra casa de Israel e dizia: olha, eu quero alcançar aquela casa ali, porque vocês vão se unir de novo. Os profetas que profetizaram para o período do reino dividido, quando as duas casas de Israel chegaram até ser inimigas, as casas que foram levadas, o reino do sul pelo cativeiro babilônico e antes o reino do norte pelo cativeiro assírio, eram as tribos que estavam separadas com dinastias diferentes, mas Deus tinha um plano de unir as duas casas de Israel. Esse texto que você está vendo aí do profeta Oséias é justamente um texto que está dizendo: quando essa cabeça for constituída, os filhos de Judá e os filhos de Israel, reino do sul e reino do norte,
serão as duas testemunhas. Quando acontecer o dia de Jezreel, que Jesus Cristo morre na terra, o grande dia de Jezreel, Jezreel significa o dia que Deus semeia, né? Deus semeia. O dia de Jezreel foi o dia em que Jesus morre na cruz do Calvário e habilita judeus e gentios, casa de Israel, casa de Judá, casa de Efraim, casa de Judá, a serem as duas testemunhas do Senhor. Essa palavra é muito profunda, queridos, e nós precisamos ter em mente o momento em que os profetas estavam profetizando. Olha o que diz Isaías, vai lá comigo em Isaías. Isaías capítulo 43, nós vamos ler o versículo 1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha aí, está falando com as duas casas de Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. As duas casas de Israel, elas serão unificadas para quê? O mesmo texto de Isaías capítulo 43 responde. Olha o que diz o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Aqui o profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, está dizendo de Israel e de Jacó, ou de Judá e de Efraim, das duas casas de Israel, viriam quem? As duas testemunhas do Senhor. E nós vamos ver isso se repetindo em Isaías capítulo 44. Olha o versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Peraí, está citando os dois reinos. Jacó está falando sobre o reino do sul. Ó, Israel está falando sobre quem? O reino do norte. Se você retroceder um versículo, que é o versículo 28 do próprio capítulo 43, você vai ver o quê? Ele está falando com o reino do sul, com o reino do norte, as duas casas de Israel, que na época do profeta Isaías eram as duas casas, era o reino dividido. Só que Deus ele tinha um plano de transformar esse reino dividido em as duas testemunhas do Senhor. Olha o que diz o versículo 8, Isaías 44, versículo 8. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Olha o versículo mais uma vez na sua tela, dizendo que Israel, que o reino de Israel, que o reino de Judá, Jacó e Israel são as duas testemunhas do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava defendendo nas cartas, a igualdade da salvação de judeus e gentios, não era apenas para trazer a igualdade aos gentios, não era apenas para trazer a aceitação dos judeus, não era isso. A defesa de Paulo não era apenas para a aceitação dos judeus, mas é para que os judeus saibam que a igreja revestida de poder e graça ao longo desses 2000 anos até a volta de Jesus, essa igreja com poder e graça, a igreja revestida com o poder do Espírito do Senhor de igual maneira, ela é formada por judeus e gentios. Se você não entender de maneira perfeita o ensino das duas casas de Israel, você vai dizer que Mateus capítulo 24 foi um capítulo escrito só para os judeus, só porque está escrito ali, fujam para os montes, saia da Judéia, só porque cita regiões específicas de Israel, porque lá será o epicentro da grande tribulação, isso é óbvio. Isso está claro quando o texto de Jeremias diz: Raquel está chorando por seus filhos, grande choro, lamento em Ramá. Raquel chora por seus filhos porque já não mais existem. O que está dizendo ali? Está falando sobre o remanescente Benjamim, os últimos servos do Senhor que serão salvos no período da grande tribulação. E queridos, eu estou te explicando isso aqui, e acredite, esse é um estudo do profeta Jeremias, e eu ainda nem citei o próprio profeta Jeremias. Vai lá comigo em Jeremias, capítulo 31. É só para você entender como é riquíssimo cada versículo do profeta Jeremias. Esse capítulo 31, ele é riquíssimo, daria dias de meditações. Por quê? Porque Jeremias ele fala muito mais para a igreja do que propriamente para o Israel da época dele, como eu tenho falado aqui em vários vídeos. Vai lá comigo então em Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 19, que diz assim: Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Esse texto aqui no versículo 19 é uma continuação, nós não podemos esquecer o contexto, não leia versículos isolados. O contexto é o quê? É a fala de Efraim, é a fala do reino do norte, daquelas 10 tribos que se misturaram, se tornaram o povo samaritano. É como se Efraim estivesse falando na primeira pessoa
E olha só, queridos, que lindo. É como se aqueles que eram do Reino do Norte, que dali que saiu a salvação dos gentios, é como se eles estivessem falando em primeira pessoa. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado e confuso. Se você ler as primeiras conversões dos gentios, você vai ver que é justamente isso, que aconteceu justamente isso lá em Atos dos Apóstolos. Quando o Senhor começou a batizar no Espírito os primeiros gentios, quando o Senhor começou a salvar os primeiros gentios, houve uma grande confusão, porque para os judeus, os gentios ainda eram povos que envergonhavam a palavra de Deus. Os judeus até hoje, a maior parte, não todos, acham que a salvação é apenas para eles. Eles não acreditam, não creem, ou a maior parte, não todos, mas a maior parte não creem no Messias. E aqui é como se Efraim estivesse falando, eu vou me arrepender, eu não quero mais estar nesse opróbrio, né? Opróbrio significa vergonha pública, ou seja, o nosso Deus, através da lei de Moisés, ele colocava os povos, e a lei de Moisés colocava os povos em vergonha pública. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, publicamente, assumindo a maldição, assumindo essa vergonha, o que ele estava dizendo? Gentios, agora vocês podem ser salvos. Esse texto, no versículo 19, é justamente Efraim, aquela província, aquele reino que representa a salvação dos gentios. Não esqueça, quando os profetas citam Judá e Efraim juntos, está falando sobre as duas testemunhas, citando a Judá, que veio ali a salvação dos judeus, e Efraim, ou Israel, no Reino do Norte, a salvação dos gentios. Não esqueça do ensino das duas casas de Israel. É como se Efraim, como se aquela tribo, aquele Reino do Norte, que surgiu ali o povo samaritano, é como se esse povo estivesse falando em primeira pessoa. Eu me arrependi, eu me converti, o Senhor tirou a minha vergonha pública. Olha o versículo 20, agora o Senhor falando. Não é Efraim, meu filho precioso? Não é Efraim, meu precioso filho? Queridos, eu chamo você mais uma vez, eu chamo a sua atenção mais uma vez para o que o profeta está falando aqui. Jeremias está profetizando para o Reino do Sul, para os judeus, para aqueles que faziam parte da dinastia de Davi, da linhagem, da família de Davi. Judeus que não tinham se misturados, judeus que não se tornaram povos samaritanos. Até então, Judá não tinha sofrido, estava prestes a sofrer o cativeiro babilônico. Só que, queridos, quando o profeta Jeremias, ele sai dos lábios dele, e aqui nós entendemos por que ele foi tão rejeitado, porque ele profetiza muitas coisas duras para os ouvidos dos judeus. Ele está falando, não é Efraim, meu filho, não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, ou filho do meu deleite. Você já imaginou Deus falando que um povo que tinha se misturado com as nações por causa do cativeiro assírio era o filho das delícias do Senhor? Para o judeu isso era uma dor muito grande. Mas Deus já estava mostrando a sua graça ali, porque ele tinha planos a partir do cativeiro assírio, a partir do surgimento do povo samaritano. Olha só o versículo, continua aí no versículo. Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Mais uma vez, queridos, você está vendo diante de você no versículo 20 o amor de Deus por uma nação que tinha se desviado dos caminhos do Senhor, por uma nação que tinha bruxos, que tinham falsos profetas, uma nação que se corrompeu antes do Reino do Norte, das 10 tribos, se misturarem com a Assíria por causa do cativeiro assírio. Essa era uma nação perversa que tinha ali feito coisas horríveis contra o Senhor. Todos os reis que fizeram parte de todo esse reinado do Reino do Norte, nenhum dos reis seguiam ao Senhor. Alguns poucos tentaram, começaram, mas sempre acabavam se desviando dos caminhos do Senhor. E Deus está olhando aqui para um profeta do Reino do Sul, da linhagem de Davi, dizendo, olha, aqueles que há quase 200 anos atrás sofreram com o cativeiro assírio, estão misturados com as nações, se esqueceram de mim? Então, esses são os filhos da minha delícia, os filhos do meu deleite. E por quê, queridos? Porque Deus tinha prazer no que era Efraim naquela época? Não, porque Deus já tinha a promessa, ou Deus já tinha o plano de salvar os gentios. É a profecia que eu li para você no início desse vídeo, Oséias capítulo 1, versículo 11.
dos filhos de Judá e dos filhos de Israel, dos filhos de Judá, dos filhos de Efraim. Esses constituirão sobre si uma só cabeça. Por quê? Porque grande será o dia em que Jesus Cristo foi semeado na cruz do Calvário. Esse dia foi grande quando Jesus morre na cruz do Calvário. Aí sim, Efraim se torna o filho das delícias, ou o filho do deleite do nosso Deus. O amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, e o nosso Senhor Jesus Cristo ainda era o mistério escondido. Se você aí puder, glorifica a Deus por esta palavra, porque o nosso Deus, quando nós ainda nem pensávamos, ele já estava pensando no plano, ele já estava arquitetando um plano para a salvação daqueles que não eram da linhagem real, que não eram da linhagem de Davi. E aí você entende João capítulo 12, quando aqueles gregos vão querer ver Jesus, e Jesus fala, espera um pouquinho, porque o grão de trigo precisa cair na terra, o grande dia de Jezreel precisa acontecer. Lindo isso, né? Efraim, ou seja, aqueles que se tornariam povo samaritano, seriam salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona que judeus e gentios sejam as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Linda essa palavra e linda esta promessa. Então, queridos, nós estamos vendo aqui Deus com a sua graça maravilhosa. Olha o que diz o versículo 21. Põe-te, Marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Primeira coisa, nós precisamos ter em mente que marcos precisam ser fixados. E quando o texto fala de marcos, ele está falando sobre o quê? Sobre os princípios fincados que não podem mudar. Os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra não podem mudar. Outro detalhe, nós precisamos fincar os marcos e criar raízes em congregações. Nós sabemos que a Igreja de Cristo não são as 4 paredes, mas as 4 paredes são importantes para que os cristãos se reúnam e formem o corpo de Cristo. Não existe Igreja do Senhor, não existe noiva do Senhor, não existe a Virgem de Jesus se nós não congregarmos, se nós não estivermos em comunhão, em união. Olha o que ele continua dizendo, finca postes que te guiem. Finca postes, coloca postes que te guiem para que você não se perca do caminho correto. E o que é fincar postes? É fincar estacas no chão para que você não esqueça o caminho que você está percorrendo. Ou seja, se em determinado momento Deus te disser, olha, lembra daquele caminho? Você precisa ter em sua memória aquilo que Deus te ensinou. Por isso que eu sempre falo aqui, medite na palavra de Deus para que a palavra de Deus esteja em seu coração, porque quando você precisar voltar em um determinado assunto, em uma determinada situação, você tenha os seus postes fincados e não perca aquilo que você enraizou segundo a direção da palavra de Deus. O texto continua, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. O que ele está dizendo? Presta atenção na vereda, presta atenção no caminho do Senhor, presta atenção na palavra do Senhor. E quando ele fala o caminho por onde passaste, ele está falando sobre o quê? Sobre as suas experiências com Deus, que vão servir para você ser forte lá na frente. Caso você esteja vivo quando começar a grande tribulação, você não pode esquecer aquilo que te traz a esperança. Caminhos, veredas, está falando a respeito dos caminhos do Senhor, das experiências que nós tivemos com o Senhor no passado e essas experiências que nos traz esperança. Quando eu falo sempre em ter vida de oração, vida de meditação na palavra, eu estou falando o quê? Para você criar um ambiente espiritual na sua casa, na sua igreja, para que você tenha experiências com o Senhor. As experiências com o Senhor te trará esperança para o dia da aflição. A palavra de Deus são veredas justas e retas para que você não desanime. Ainda que você passe por fases na vida, mas você não pode esquecer as experiências que você tem com o Senhor e com a palavra dele. E ele continua dizendo, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Quando nós vemos o texto citando Virgem de Israel, parece até que o profeta está sendo irônico, porque o Reino do Norte, como eu falei, há mais ou menos 200 anos tinha sido tomado pela Assíria. E agora o profeta Jeremias está profetizando para o Reino do Sul, dizendo, a Babilônia está rodeando a cidade. Se entregue para a Babilônia. Ou seja, as duas casas de Israel, na época do profeta Jeremias,
eram casas que estavam se prostituindo espiritualmente. E o que está acontecendo aqui? O nosso Deus está chamando ela de Virgem de Israel. Está mostrando que mesmo que o povo de Deus erre, que se desvie dos caminhos, ou acabe falhando, tropeçando, esse povo não pode continuar no erro, não pode continuar no caminho errado. Ele estava dizendo, olha, volta para o Senhor, porque o Senhor olha para a igreja dele como a Virgem de Israel. Uma virgem pura, separada. Nós vamos ver Mateus capítulo 25, citando a parábola das 10 virgens, porque aqueles que se consagram, aqueles que se separam, eles estão se separando como virgens, como o apóstolo Paulo ensina em sua carta. Nós precisamos também entender que os 144 mil selados, que é a igreja de Jesus Cristo, esses 144 mil selados, que é a igreja de Cristo, são chamados de castos. E castos ali é a mesma palavra usada, a mesma palavra grega usada para a virgem de Mateus capítulo 25. Ou seja, o nosso Deus, ele olha para a igreja como a Virgem de Israel. Então, queridos, Deus está preparando a sua virgem, mas essa virgem não pode esquecer das veredas, dos caminhos do nosso Deus. Será que você, como gentil hoje, entendendo bem o que significa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nós, será que você está se preparando como virgem? Será que você está meditando na palavra de Deus, já que esses caminhos, já que essas veredas vão ser importantíssimas para o momento da aflição? Não perca tudo que eu tenho falado aqui ao longo desses vídeos. A profecia do profeta Jeremias, especificamente no capítulo 31, é fortalecendo e preparando a igreja para o período do fim. E se você, cristão, estiver aí mais preocupado com a sua vida, mais preocupado com o seu trabalho, você não vai estar preparado para o que está por vir. Deus está preparando uma igreja forte. E aqueles que estiverem conectados com os caminhos, com as veredas, fincando os postes, fincando marcos, tendo experiências com o Senhor, e lembrando dessas experiências, essas pessoas serão cristãos fortes para o tempo do fim. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa meditação e eu quero te agradecer pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça, eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.